Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo Jesus. Com base nesse texto da carta do apóstolo Pedro, nós estamos falando acerca da doutrina bíblica da salvação, a soteriologia. E dentro da soteriologia, um dos temas é a doutrina bíblica da eleição, mediante a qual Deus salva aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, para que eles sejam santos e irrepreensíveis diante de seus olhos, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículo de número 4. Dentro da obra da salvação, nós estamos trabalhando esses 3 tópicos apresentados pelo apóstolo Pedro neste segundo versículo aqui da sua primeira epístola. Que os eleitos de Deus são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Segundo tópico, são eleitos em santificação do Espírito. É nesse tópico que nós estamos. E o terceiro tópico será que eles são eleitos, os eleitos são eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Segundo tópico que nós estamos então, os eleitos de Deus são eleitos em santificação do Espírito. A palavra santificação significa 2 coisas: separação e aperfeiçoamento. Ou seja, os eleitos de Deus são separados dentre os pecadores para serem santificados e alcançarem na glória a meta da santidade. Santidade para a qual os eleitos de Deus são chamados pelo próprio Deus, através do mandamento que resume todos os mandamentos de Deus na Escritura Sagrada para os seus filhos. O mandamento com apenas 2 palavras: sede santos. Deus nos salva para sermos santos. Dentro, portanto, da aplicação da obra da salvação por parte de Deus na vida dos seus eleitos, nós distinguimos os 3 níveis da salvação. A obra da salvação, portanto, quanto à sua aplicabilidade, ela é definida em 3 níveis. O primeiro nível, a conversão; o segundo nível, a santificação; e o terceiro nível, a glorificação. O primeiro nível, a conversão, e o terceiro nível, a glorificação, eles têm uma coisa em comum. Esses níveis, eles são obra exclusiva de Deus. É Deus quem converte e é Deus quem glorificará a cada um dos seus eleitos. Mas o segundo nível, a santificação, é um nível onde Deus atua na vida dos verdadeiramente convertidos, recebendo a cooperação deles próprios, desses próprios convertidos. Uma vez convertidos, os eleitos de Deus têm a responsabilidade de cooperar com Deus na obra da sua santificação. Esses são os 3 níveis, portanto, da salvação. A salvação começa na vida de uma pessoa, alcança uma pessoa pela genuína conversão. A partir da conversão, ela inicia a sua santificação, o terceiro nível, e esse nível vai até o fim da sua vida. Portanto, a obra da salvação nos seus 3 níveis: o primeiro nível, a conversão; o segundo, a santificação; o terceiro, a glorificação. A conversão e a glorificação têm em comum que são
obras realizadas exclusivamente por Deus. Deus é quem converte e Deus é quem glorifica os seus eleitos. Mas o segundo nível da salvação, ou seja, a santificação, é uma obra que Deus realiza na nossa vida, na vida dos eleitos, dos seus eleitos, daqueles que ele converteu, mas estes eleitos são chamados a cooperar com Deus, se santificando, portanto, buscando a sua santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No vídeo anterior, nós vimos um texto da Epístola de Paulo aos Colossenses, um texto através do qual podemos observar um por um desses 3 níveis: a conversão, a santificação e a glorificação. Colossenses 3, de 1 a 4. Eu vou relê-lo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, isso é a conversão, buscai as coisas lá do alto. Buscar as coisas do alto é a santificação, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, através da santificação, os eleitos entendem o seu verdadeiro estado de vida espiritual. Antes da conversão, eles estavam vivos para o mundo e mortos para Deus. Após a conversão, os eleitos passam a estar agora mortos para o mundo e vivos para Deus. É por isso que Paulo diz que nós morremos, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E aí vem a glorificação, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Um texto semelhante a esse, mas com outras palavras, foi escrito pelo apóstolo João, na sua primeira carta, 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Onde o apóstolo João escreveu, e citando esses mesmos 3 níveis, embora ele fez uma modificação na ordem. Mas a ordem é essa: primeiro, a conversão. A partir da conversão, os eleitos entram na santificação. A santificação é uma obra vitalícia, vai durar até o fim de suas vidas, ou até a vinda do Senhor Jesus em glória, o que vier primeiro. E então a glorificação será o terceiro nível. O apóstolo João começa dizendo assim, 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Até aqui, nesse ponto, porquanto não o conheceu a Ele mesmo, até aqui o apóstolo João está trabalhando no primeiro nível da obra da salvação, que é a conversão. Pela conversão, os eleitos de Deus que estavam também vivendo entre os pecadores, e como Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, também eram, por natureza, filhos da ira, como todos os demais, Deus, por meio da conversão em Cristo Jesus, concede a estes eleitos o direito de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra está escrita pelo apóstolo João em João capítulo 1, versículos 12 e 13. Ali está escrito literalmente: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes
o poder de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem. Estes nasceram de Deus. Esse nascimento de Deus é a genuína conversão. E naquele texto que eu acabei de citar para vocês, a maioria das Bíblias escreve em João capítulo 1, versículo 12, a palavra poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na verdade, o texto grego no qual João escreveu traz a palavra direito. Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. A palavra direito ali nos dá uma ideia de direito jurídico, direito judicial. Porque a obra da salvação, como nós ainda vamos analisar para frente em outros vídeos, ela é uma obra mediante a qual os eleitos se tornam filhos de Deus por adoção. Jesus Cristo é o único filho legítimo de Deus, gerado no seio do Pai, como está escrito em João capítulo 1, versículo 18. Os salvos se tornam filhos de Deus por meio da adoção de filhos. Como Paulo diz em Romanos capítulo 8, nós recebemos o espírito de adoção. Romanos 8,17. Recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Fomos adotados, os eleitos são adotados filhos de Deus. Quando alguém vai a uma creche, a um orfanato, um orfanato, e vai adotar uma criança no orfanato, isso acontece de maneira legal, através do poder jurídico. E esses pais, esse pai, essa mãe, esse homem e essa mulher, ele concede a essa criança que eles estão adotando o direito de ser chamada filho ou filha deste casal que as está legalmente adotando. A salvação acontece dessa forma. Deus, ao salvar os seus eleitos do império das trevas, do meio do mundo do pecado, dos pecadores, para o reino do seu Filho, Cristo Jesus, Deus dá a eles o direito de serem feitos seus filhos, serem feitos filhos de Deus. Isso é algo tão maravilhoso que a atmosfera com a qual o apóstolo João escreveu em 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 3, é uma atmosfera de grande admiração, quando ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede o amor, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos nós que viemos ao mundo, como Davi escreveu no Salmo 51, versículo 5, viemos ao mundo em pecado, eis que nasci em pecado, em iniquidade minha mãe me concebeu. Nós que viemos ao mundo dentro daquilo que Paulo escreveu em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos foram da glória de Deus. Nós viemos ao mundo como pecadores e de repente somos agora chamados filhos de Deus. Todo mundo não é filho de Deus. A humanidade inteira é feita de criaturas de Deus. Somente são feitos filhos de Deus aqueles que são alcançados pela sua graça, pela sua copiosa redenção, pela obra da salvação. Estes são feitos filhos de Deus e Deus dá a eles então o direito de serem chamados filhos de Deus. O apóstolo João está admirado de poder dizer isso para as pessoas. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele
confirma isso dizendo: e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece mais, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Os verdadeiros filhos de Deus passam a ser, por obra da conversão, por causa da genuína conversão que Deus operou neles, eles passam a ser estranhos no mundo. As pessoas do mundo que antes eram suas amigas, já não os conhecem mais. O mundo já não os reconhece mais como um deles. Porque, de fato, já não somos mais do mundo. Operou-se em nós a obra da santificação do Espírito, pela qual o Espírito de Deus opera em nós, em primeiro lugar, uma separação, para depois aplicar em nós um aperfeiçoamento. Somos separados para ser aperfeiçoados. É assim que Pedro declarou que os eleitos de Deus são eleitos em santificação do Espírito Santo de Deus. Portanto, o apóstolo João começa aqui definindo o primeiro nível da salvação, que é a conversão. Só que ao invés de falar agora da santificação, que é o segundo nível, ele passa logo para o terceiro nível, quando ele diz o seguinte: agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Até aqui o apóstolo João falou acerca do terceiro nível da salvação, que é a glorificação. Ele usou uma expressão que nós que ensinamos soteriologia usamos muito essa expressão. A expressão do já e ainda não. Já somos filhos de Deus. Já fomos alcançados pela obra da salvação. Fomos alcançados pela graça de Deus. Já recebemos de Deus o direito de ser feitos seus filhos. Mas ainda não terminou essa obra na nossa vida. Essa obra só vai terminar quando nós chegarmos na glória, quando estivermos na glória eterna com o Pai, com Cristo Jesus e com o Espírito Santo. Ainda não, porque nós ainda estamos no processo de santificação que o apóstolo João deixou para falar por último. Então ele fala aqui da glorificação dizendo: agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que vai acontecer conosco quando Jesus voltar sobre nuvens no céu, para operar em nós o terceiro nível da salvação, que é a glorificação. Fazendo aquilo que nós já colocamos no vídeo anterior, cumprindo o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aqueles eleitos que morreram antes da segunda vinda de Jesus, em todo o período histórico, desde o princípio da fundação do mundo até a data da segunda vinda de Jesus, as suas almas estão repousando, descansando no paraíso, aguardando a ressurreição. Quando Jesus vier sobre nuvens, a primeira coisa que ele vai fazer é ressuscitar estes que morreram em Cristo, estes que morreram perseverando até o fim na sua santificação. Os seus corpos serão devolvidos, serão unidos novamente com suas almas, e de corpo, alma e espírito, corpo glorificado, se encontrarão com Jesus sobre nuvens. Os eleitos que estiverem por ocasião da vinda de Jesus sobre nuvens nos céus, os eleitos que estiverem perseverando em sua santificação na terra, serão arrebatados, e também em um piscar de olhos, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, serão
transformados, terão seus corpos transformados e participarão dessa reunião com Jesus sobre nuvens, e dessas nuvens Jesus levará todos para a glória eterna, para a casa do Pai, como ele prometeu em João capítulo 14. Depois que eu preparar lugar, eu virei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais também vós. Essa glorificação que virá com a ressurreição, que virá com o arrebatamento, é o que João se refere ao dizer: o que haveremos de ser ainda não se manifestou. Agora, do jeito que estamos, somos filhos de Deus, mas o que haveremos de ser quando Jesus voltar, isso é que ainda não se manifestou. Então João continua dizendo: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. A glorificação nos tornará em tudo semelhantes a Jesus. A santificação é a nossa luta, é o nosso combate diário, é o nosso processo de transformação para deixar cada vez mais de ser como nós mesmos e ser como Jesus, mas nós sempre temos muito de nós ainda. Por isso que a transformação, a santificação é um processo que dura até o fim da nossa vida. E ninguém, até a sua morte, até o fim da vida, consegue completar esse processo. Mas todo aquele que perseverar até o fim, então aquele que começou em nós essa boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus é quem vai completar a nossa santificação para nos conduzir à glorificação. E na glorificação está prometido aqui na Escritura: seremos semelhantes a Jesus. Seremos semelhantes ao Filho de Deus. Apesar dele ser o único legítimo gerado no seio do Pai, pela santificação, pela glorificação, pela obra da salvação completa em nossa vida, haveremos de ser também semelhantes a Jesus, a fim de que ele seja, como está escrito em Romanos 8, 29, o primogênito entre uma multidão de irmãos. Depois de dizer isso, o apóstolo João, então, retrocedeu um pouco e falou do segundo nível da salvação, que é a santificação, quando ele disse: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então note que o apóstolo João, diferente do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo em Colossenses 3, de 1 a 4, respeitou a ordem. Ele falou primeiro da conversão, segundo da santificação e terceiro da glorificação. O apóstolo João deu uma pequena invertida nos dois segundos níveis. O primeiro nível ele falou a conversão e passou logo para a glorificação e deixou por último o segundo nível, que é a santificação. Por quê? Todo aquele que tem a esperança de ser lá na glória semelhante a Jesus, o que ele faz hoje? Ele a si mesmo se purifica. Isso é a santificação. A santificação é o ato dos eleitos de Deus realizarem aquilo que ficou para a sua responsabilidade pessoal diante de tão grande obra que é a salvação. A responsabilidade pessoal do eleito é se purificar, se transformar, se santificar, para que realmente aconteça o cumprimento total na sua vida da obra da salvação por ocasião da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Então, os eleitos de Deus
têm consciência que, uma vez convertidos, eles têm que cooperar com Deus na obra da sua santificação. Por isso que João coloca aqui, a si mesmo se purifica. O apóstolo Paulo também escreveu isso em 2 Timóteo, capítulo 2, quando ele disse, como ele falou também em Romanos 9, acerca dos vasos de honra e dos vasos de desonra. Os vasos para a honra são aqueles que a si mesmos se purificam dos erros, se purificam dos desvios. E Paulo também colocou na responsabilidade dos convertidos, dos verdadeiros cristãos convertidos, a obra da sua transformação, em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando ele disse, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, os eleitos de Deus respondem. É daí que vem a palavra responsabilidade, vem de resposta. Responsa no latim, em português é resposta. Os eleitos de Deus dão uma resposta satisfatória àquilo que Deus já operou na vida deles, a graça para a sua salvação, e eles então cooperam com Deus nessa obra da sua santificação. É claro que não devemos esquecer jamais que até mesmo o fato dos eleitos de Deus cooperarem com Deus na obra da sua salvação, eles fazem isso porque o próprio Deus, conforme Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, versículo 13, opera dentro deles, na alma deles, no espírito deles, e opera no interior deles, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade, que é a nossa santificação. Portanto, munidos dessa operação de Deus, operando o querer e o efetuar, os eleitos de Deus têm a maior disposição para a si mesmos se purificarem, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, se transformarem mediante a renovação da mente, através do ministério da palavra de Deus que tira os sofismas, os pensamentos, ideias erradas e traz na nossa mente, implanta na nossa mente a perfeita e absoluta verdade de Deus, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, pela qual Jesus orou pela nossa santificação, quando ele disse lá em João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os eleitos se santificam, se purificam, meditando na palavra de Deus de dia e de noite, colocando-a em prática na sua vida, crucificando a sua carne, não querendo mais o velho homem, não querendo mais os velhos costumes do mundo, porque tudo que ele quer agora é ser como Jesus. Os eleitos não têm muitos sonhos, não. Os eleitos têm um sonho. Eles querem ser como Jesus. Eles querem ser como Jesus. Eles querem ter os mesmos pensamentos de Cristo, porque o homem espiritual tem a mente de Cristo. Eles querem ter os mesmos sentimentos que houveram também em Cristo Jesus. Eles querem ter a mesma vontade de Cristo Jesus. A vontade de Cristo Jesus era fazer a vontade do Pai. Um dia que Jesus foi tentado a querer uma coisa diferente, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, não faça o que eu quero, mas o que tu queres. O eleito de Deus é aquele que renunciou seus próprios pensamentos, renunciou seus próprios sentimentos, renunciou suas vontades, seus sonhos, seus projetos nesse mundo, porque tudo para ele se resume em ser como Jesus. Por isso que os salvos são aqueles que peregrinam nessa terra, andam nesse mundo, como está escrito em Hebreus capítulo 12, com o seu olhar
fixo no autor e consumador da fé, que é Jesus. Estamos encerrando agora esse vídeo, mas lembrando para vocês que tudo isso que nós estamos falando agora, estamos falando a partir da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2, que os eleitos de Deus são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós já terminamos esse ponto. Nós estamos no segundo ponto, que os eleitos de Deus são eleitos em santificação do Espírito. Já trabalhamos bastante esse ponto, mas não terminamos ainda, vamos continuá-lo no próximo vídeo. E o terceiro ponto, que os eleitos são eleitos de Deus para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.